Olá pessoal, hoje nós vamos começar a semana 3, né? Nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar de novo sobre o movimento uniforme, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente vai falar sobre o movimento, mais especificamente do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Vamos lá. De novo, vamos pegar alguns termos e vamos padronizar aqui o nosso significado dos termos, beleza? Velocidade instantânea e velocidade média. O que significa isso? Vamos lá. Velocidade, a gente viu na aula passada que velocidade é a taxa de variação da posição, beleza? Da posição no tempo. Essa posição, ela pode estar variando, né? Quando ela está variando, enquanto está em movimento, ela pode estar variando de forma constante ou de forma variada, né? Variando de forma variada ficou ótimo. Mas é isso mesmo, é uma variação que muda ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá, ó. Imagina que aqui a gente tem esse veículo ao longo de uma estrada, de uma pista, e a gente vai lá e vai colocar aqui que ele está com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. O que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Ele está, ao passar pela posição 15, ele está com uma velocidade de 5. Ao passar pela posição 25, ele continua com a velocidade de 5. Ao passar pela posição 40, aqui, 43, ele continua com a velocidade de 5. Isso significa que ele está com uma velocidade constante, né? Olha só, na posição 25 ele demorou 5 segundos. Por quê? Então, se ele demorou 5 segundos para chegar no 25 metros, a gente calcula a velocidade da 25 dividido por 5, 5. Se ele demorou 10 segundos para chegar nos 50 metros, 50 dividido por 10, 5. Velocidade de 5. Ou seja, ele está com uma velocidade constante. O que isso significa? Que a minha velocidade instantânea em qualquer momento aqui era de 5 metros por segundo. E a minha velocidade média, se eu pegar um período grande aqui, tipo 50 metros, durante 50 metros aqui eu calculo a velocidade média, é de 50 dividido por 10 dá 5. Minha velocidade média e a minha velocidade instantânea eram a mesma para qualquer ponto aqui desse trecho. Isso aí representa um movimento retilíneo uniforme. A minha velocidade média e a minha velocidade instantânea é sempre a mesma? Não. Vamos ver aqui um caso. Vamos resetar aqui a simulação. E agora a gente vai colocar aqui que ele partiu do repouso. A velocidade inicial dele era 0. Só que ele partiu com uma certa aceleração. 2 metros por segundo quadrado. Vamos ver o que acontece. Ele partiu do repouso. Já vamos colocar no pause aqui, ó. Na hora que ele partiu, ele partiu do repouso. Ele estava parado e ele arrancou ali. Naquele momento que a gente começou a gravação. A velocidade inicial dele era 0. Aqui já passou 1,5 segundo, né? 1,6 segundos. E a velocidade dele já está em quase 5. Então, depois de 2 segundos, quase 2 segundos, a velocidade está em quase 5. Vamos continuar então. Quando chegou aqui, ó, ele passou dos 10 metros em 3,6 segundos. A velocidade dele já está em uns 7, mais ou menos. Aqui, ó, a velocidade está em 7,21. Então a velocidade está crescendo. Ele vai, quando está lá nos 20 metros, então 21 metros, a velocidade dele já está em 9. Então a velocidade está só aumentando,
só aumentando. O que acontece? Essa velocidade que a gente está vendo aqui, ó, quando eu pauso ali, eu olho aqui a velocidade, é aquela mesma velocidade que a gente vê no velocímetro do carro. Essa aí é a chamada velocidade instantânea. Você pode ver que cada vez que eu olho, ela está num valor diferente. Então, e aumentando. Então quer dizer que a minha velocidade instantânea ela é diferente em cada momento. Cada momento aqui eu tenho uma velocidade instantânea diferente, tá certo? E só que a minha velocidade média, como é que eu faço? A minha velocidade média ela já é assim, ó. Eu pego o trecho que eu quero ver e olho quanto que variou a minha posição. Por exemplo, daqui do 0 até aqui no 50 são 50 metros. E eu demorei 7 segundos. 50 metros dividido por 7 segundos vai dar, né, 50 metros. Vai dar 7.1, 7.15 mais ou menos metros por segundo ao quadrado. Então a minha velocidade média eu calculo assim, isso dividido por isso. Então a minha velocidade média a velocidade média é sempre em um trecho, não existe velocidade média num ponto, né? A velocidade média nesse trecho daqui, ó, é 7 metros por segundo quadrado. A minha velocidade média nesse trechinho menor aqui do 0 até o 25 era o quê? 25 metros dividido por 5 segundos. Então vai dar 25 dividido por 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Olha só que legal. E a velocidade média nesse outro trecho aqui, ó, ela vai ter quanto tempo que demorou daqui até aqui, ó? Daqui do 25 até o 50 são 25 metros. E demorou quanto tempo? 7 menos 5, então demorou 2 segundos. Então a minha velocidade média nesse segundo trecho aqui é de 25 dividido por 2 dá... Não, 50... então, 25 dividido por 2, isso mesmo. Dá 12,5 mais ou menos metros por segundo ao quadrado. Então essa velocidade média aqui... Olha, aqui era de 5, aqui era de 12,5. Então a velocidade média em cada trecho é diferente. E a velocidade média não precisa ser igual à velocidade instantânea, porque a velocidade instantânea é em um ponto, é calculada em um ponto, e a velocidade média é calculada em um trecho. Beleza, gente? Tranquilo isso aí? Vamos resetar aqui. Qualquer coisa, vocês podem... deixa eu copiar aqui esse endereço dessa simulação. Eu vou colocar esse endereço aqui bem grande aqui para vocês... você ficar fácil de vocês lerem, tá? Ó, qualquer coisa, vocês podem entrar nesse endereço, brincar nessa simulação aí à vontade para vocês entenderem melhor o que a gente está falando nessa questão de velocidade, de aceleração, velocidade média, velocidade instantânea. Vamos lá, certo? E vamos voltar aqui para a nossa matéria. Deu para entender o que é velocidade instantânea, o que é velocidade média, né? A velocidade média é aquela calculada em um trecho, que depende, você pega a distância percorrida e o tempo gasto, você calcula a velocidade média. Velocidade instantânea é aquela velocidade que a gente olha no velocímetro ali, que é só naquele ponto. Aqui é a fórmula da velocidade média, né? Que é a diferença da distância sobre o tempo. Aqui tem um lembrete aqui, ó, importante. A velocidade média nos informa apenas sobre a viagem como um todo, sem detalhes durante o intervalo de tempo. A gente não sabe que horas que... Se a gente for olhar só a velocidade média, a gente não sabe que hora que estava mais rápido, que hora que estava mais devagar. A gente só sabe como um todo só. E tem a questão da velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? É porque, imagina o seguinte, você está dentro de um ônibus, beleza?
um exemplo clássico, mas vamos voltar nele. Você está dentro de um ônibus e você está conversando com a pessoa do seu lado. Você está sentado dentro do ônibus e a pessoa do seu lado, você está batendo papo com ela. Os dois conversando. Você vê a pessoa parada. Ela não está se movendo. E ela te vê parado também. Vocês não estão se movendo um em relação ao outro. Só que aí, uma pessoa que está na rua, está lá na calçada, olha para o ônibus, olha para a janela do ônibus e vê vocês dois. Para essa pessoa que está na calçada, vocês estão se movendo sim. Né? Vocês passam por ele com uma certa velocidade, que é a mesma velocidade do ônibus, e ele vê vocês passando. Ele não vê vocês parados, ele vê vocês passando. Então, o que significa? Que vocês podem estar parados ou em movimento ao mesmo tempo, só dependendo do referencial. Se o referencial for um ao outro ali, vocês estão parados. Se o referencial for alguém que está lá fora, vocês estão se movendo. E da mesma forma, essa pessoa que está lá fora do ônibus, vocês não vão. Se vocês olharem pela janela, vocês não vão ver ela parada. Vocês vão ver ela ficando para trás, né? O ônibus deixando ela para trás ali. Então, ela está se movendo para trás. Então, essa pessoa também está em movimento em relação a vocês. Isso aí que significa velocidade relativa. Significa que a velocidade ela não existe assim uma forma de saber qual é a velocidade absoluta de um corpo. Ela depende do referencial. Então, sempre que a gente está resolvendo um problema, a gente tem que prestar atenção em qual referencial que a gente está, para não fazer confusão com isso, tá? Aqui a gente tem um exemplo que imagina que é o seguinte: a gente tem aqui o chão, duas esferas indo uma em direção à outra. Aí, o que acontece? Essa primeira esfera está vindo para cá, para a direita, com uma certa velocidade. Essa segunda esfera está vindo para cá também com uma outra certa velocidade. Essas velocidades aqui em relação ao chão. Beleza? Se você... Vamos pegar aqui... Aqui, ó. Vamos pegar isso. Vamos pegar ali. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Essas duas velocidades aqui representadas estão em relação ao chão. As esferas estão indo uma em rota de colisão com a outra, né? Uma no sentido de colisão com a outra. Vamos desenhar de novo aqui os vetores de velocidade. Você tem esse vetor velocidade aqui e você tem esse vetor velocidade aqui. Vamos descer aqui, você tem esses dois vetores de velocidade em relação ao chão. Mas aí agora vamos pegar aqui que a gente coloca o nosso referencial sendo essa bolinha aqui. Imagina que a gente está lá dentro dessa bolinha, tá certo? Ela é grande, cabe uma pessoa e a gente está lá dentro dela. Com que velocidade que a gente vai ver essa segunda bolinha se aproximando de nós? Bem, a gente vai ver o seguinte. A gente está vendo o chão passar por nós, então o chão está em movimento. Com que velocidade? O chão está em movimento com uma velocidade que é igual a essa aqui, só que no sentido contrário, né? Igual a essa aqui, só que no sentido contrário, tá certo? E aí, essa bolinha está ainda se movimentando em cima desse chão, né? Então, ele está... essa bolinha, esse vetor aqui da bolinha, vetor velocidade aqui da bolinha, ele é somado... Ele é somado com o vetor do chão aqui também.
vamos lá, esse vetor aqui da bolinha é somado com o vetor do chão. Então nós obtemos uma velocidade resultante desse tamanho aqui, no referencial dessa bolinha A. Então é isso que a gente chama de velocidade resultante, quando a gente muda o referencial para ter uma velocidade que é a soma das velocidades individuais, certo? Então, e a velocidade resultante vai ser o quê? A velocidade de uma bolinha em relação à outra. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. E aqui a gente tem um outro caso também, que é o seguinte: as duas bolinhas elas estão se movendo no mesmo sentido. As duas estão indo para a direita agora. Qual é a velocidade relativa entre elas? Vamos fazer essa simulação ali, vamos fazer essa mesma operação ali. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem as duas bolinhas se movendo para a direita, tá certo? Aí a gente vai desenhar aqui um vetor, né? E esse vetor aqui que mostra a velocidade da bolinha A e esse vetor aqui que mostra a velocidade da bolinha B. Aí se eu perguntar para você, qual é a velocidade que a bolinha A se aproxima da bolinha B? Quando eu falo a bolinha A se aproxima da bolinha B, eu estou querendo a velocidade relativa entre as duas. Beleza? Então, pessoal, se eu colocar o referencial aqui está no chão, no solo. A bolinha A está se movendo com essa velocidade em relação ao solo, a B com essa velocidade em relação ao solo. Se eu colocar o referencial na bolinha A, eu vou ver o chão passar por ela com que velocidade? Com exatamente essa velocidade aqui, né? Velocidade igual, só que no outro sentido. O chão está passando pela bolinha A com essa velocidade. E a bolinha B está também com a mesma velocidade. Eu somo essa velocidade aqui de forma vetorial, né, com a bolinha B. Como que é a soma vetorial, gente? Vamos lembrar disso? Vamos lá. Aí agora vamos dar um zoom aqui, né, para facilitar. Como que é a soma vetorial? Eu pego aqui, vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Ó, eu pego aqui, pego um vetor que começa no início do primeiro e vai até o final do último. Então, esse vetorzinho aqui, ó, é o meu vetor resultante. Tá? Esse aqui é o meu vetor resultante, que é o vetor que a bolinha B está se movendo. Aqui ficou meio tortinho, mas é horizontal, tá, gente? Então, vamos lá. A velocidade resultante é igual à diferença das duas velocidades. Velocidade A e velocidade B. Tá certo, gente? Vamos fazer uma atividade agora? Vamos lá? Aqui, ó. Atividade 1. O ônibus, vamos lá, um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia. Vamos colar aqui a atividade 1, tá? Tá. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Vamos dizer assim, às 6 horas da manhã ele estava no quilômetro 30. Aí, o que aconteceu? Às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu tenho que ver
velocidade, a gente viu aqui que velocidade escalar, velocidade média é só o tempo, né? Diferença de tempo, variação do tempo sobre a variação da distância sobre a variação do tempo, beleza? Variação da distância sobre a variação do tempo. Distância sobre tempo. Né? Vamos escrever aqui, então, velocidade média é igual a variação da distância sobre tempo, tá bom? Distância sobre tempo. Velocidade média é igual a distância sobre tempo. Qual que é a minha distância? Qual que é a minha distância? Vamos lá. A minha distância é a posição final, 240, menos a posição inicial, 30. Né? Ele foi do 30 até o 240. Quanto que ele se deslocou no total? 240 menos 30. E o meu tempo? O meu tempo foi ele chegou lá às 9h30, só que ele menos 6 horas, menos as 6. Né? Ele se deslocou durante esse tempo aí. Beleza? Então, isso aqui é é o cálculo que eu tenho que fazer. Beleza? Vamos ver. 240 km menos 30 km vai dar 210 km. 9 horas e 30 menos 6 horas vai dar 3 horas e 30. Tá certo, gente? Espera só um minuto. Eu vou ver aqui uma coisinha. Então, gente, aqui ó. Isso aqui é o... Só que do 3,30 é quanto, gente? Vamos lá. 210 quilômetros. Vou até colocar aqui quilômetros de uma vez, né? 3,30 é 3 horas e 30 minutos é meia hora, né? Então é 3,5 horas. Beleza, gente? Vamos escrever aqui igual. Vamos lá. 210 dividido por 3,5 vai dar 60, né? Aqui, ó. Vai dar 60 quilômetros por hora, né? 310 dividido por 3,5, 60. Quilômetro dividido por hora, quilômetro por hora. Beleza, gente? Essa aí é a velocidade escalar média. Velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo. O que significa a palavra escalar? Vamos lembrar? Escalar significa que não é vetorial, ou seja, eu só tenho o valor, né? Eu não estou preocupado com a direção e o sentido, estou preocupado com o valor. Se eu tivesse pedindo a velocidade vetorial, aí eu ia ter que falar que é 60 km por hora na direção tal, sentido tal. Mas não é o caso, então é só isso aqui mesmo. Lembrando, gente, se você estiver fazendo pelo caderno, se você estiver fazendo no caderno, você não precisa copiar essa pergunta aqui. Basta que você
escreva assim. Primeiro você vai colocar lá no caderno, que é a atividade da semana 3, tal, né, de maio. E aí você vai escrever lá que assim, ó, escreve tal, né, né, de atividade 1 e põe sua resolução. Só essa parte aqui de baixo que você vai precisar, ó. Só essa parte aqui. Não precisa copiar a pergunta. Agora, se você tiver impresso seu PET, você pode resolver neste espaço aqui mesmo, não tem problema, tá? Fica à vontade. Pessoal, resolvam as atividades aqui 2, 3, 4, 5, tá bom? A gente vai resolver durante a nossa live, a nossa aula online. Estudem para a gente tirar as dúvidas. A aula vai ser de tirar dúvidas e corrigir os exercícios. Nós não vamos ter uma aula tradicional com explicação de toda a matéria. Se vocês não tiverem as dúvidas prontas, a gente vai ficar sem assunto na aula. Então, mandem os exercícios para mim corrigir, para mim ver o andamento de vocês. Estudem, anotem as suas dúvidas, porque na nossa aula online a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Até mais.